Autor: Fernando Luiz Aburcio. Livro: Administração Pública. Título do capítulo: Desafios Contemporâneos para a Reforma da Administração Pública Brasileira. Edição: Local: Brasília. Editora: Unespano. 2010. Páginas 537 a 548. Página 537. Capítulo 24. Título: Desafios Contemporâneos para a Reforma da Administração Pública Brasileira. O processo recente de reforma do Estado no Brasil começou com o fim do período militar. Naquele momento, combinaram-se dois fenômenos: a crise do regime autoritário e, sobretudo, a derrocada do modelo nacional desenvolvimentista. Era preciso atacar os erros históricos da administração pública brasileira, muitos deles aguçados pelos militares, e encontrar soluções que dessem conta do novo momento histórico, que exigia um ajustamento da gestão pública. Entretanto, a principal preocupação dos atores políticos na redemocratização foi tentar corrigir os erros cometidos pelos militares, dando pouca importância à necessidade de construir um modelo de Estado capaz de enfrentar os novos desafios históricos. De fato, o regime autoritário foi pródigo em potencializar problemas históricos da administração pública brasileira, como o descontrole financeiro, a falta de responsabilização dos governantes e dos burocratas perante a sociedade, a politização indevida da burocracia nos estados e municípios, além da fragmentação excessiva das empresas públicas, com a perda de foco de atuação governamental. Diante desses problemas, alterações importantes no desenho estatal brasileiro ocorreram no final da década de 1980. O principal exemplo disso foram as reformas nas finanças públicas do orçamento monetário, feitas pelo governo Sarney, com destaque para o fim da conta movimento, e para a criação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), favorecendo o reordenamento das contas públicas. Para combater o legado do regime militar, as mudanças mais profundas vieram com a Constituição de 1988. Os constituintes mexeram em várias questões atinentes à administração pública. Entre elas, 3 conjuntos de mudanças podem ser destacados. Página 538. Em primeiro lugar, a democratização do Estado, que foi favorecida com o fortalecimento do controle externo da administração pública, com destaque, entre outras mudanças, para um novo papel conferido a um Ministério Público (MP). Neste aspecto está, também, o reforço dos princípios da legalidade e da publicidade. A descentralização foi outra demanda construída nos anos de luta contra o autoritarismo, que ganhou enorme relevância na Constituição de 1988. Após 20 anos de centralização política, financeira e administrativa, o processo descentralizador abriu uma janela de oportunidades para maior participação cidadã e para as inovações no campo da gestão pública, levando em conta a realidade e as potencialidades locais. Impulsionadas por esta mudança, várias políticas públicas foram reinventadas e disseminadas pelo país. Propôs-se, ainda, completar a chamada reforma do serviço civil, por meio da profissionalização da burocracia. Nesta linha, houve ações importantes, como o princípio da seleção meritocrática e universal, consubstanciada pelo concurso público. Em consonância com este movimento, o Executivo Federal criou, em 1986, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), no esforço de melhorar a capacitação da alta burocracia. Todas estas mudanças trouxeram ganhos à administração pública brasileira, porém, o sentido de cada uma delas não se concretizou completamente por conta de uma série de problemas. No que se refere à democratização do Estado, tome-se o exemplo dos tribunais de contas, particularmente os subnacionais, que pouco avançaram no controle dos governantes, quando não estiveram a eles vinculados de forma patrimonialista. A Constituição estabeleceu mecanismos de escolha dos conselheiros que dificultam a sua autonomia, uma vez que o Executivo tem um enorme poder de interferir neste processo. Arantes, Abruzzo e Teixeira, 2005. No caso da descentralização, as dificuldades para potencializá-la foram muitas. Houve uma multiplicação exagerada dos municípios, poucos incentivos à cooperação intergovernamental foram estabelecidos, a questão metropolitana foi ignorada pela Constituição, além da sobrevivência do patrimonialismo local em boa parte do país.
Acima de tudo, foi criado um federalismo compartimentalizado (Abrúcio, 2005 em que há mais uma atuação autarquizada dos níveis de governo que um estabelecimento de laços entre eles. Como a descentralização no país, tão desigual como o Brasil, depende da articulação entre os entes federativos, a compartimentalização afeta diretamente e de forma negativa os resultados das políticas públicas. Não obstante as qualidades das medidas em prol da profissionalização do serviço público previstas na Constituição de 1988, parte desta legislação resultou, na verdade, em aumento do corporativismo estatal, e não na produção de servidores do público. Para lembrar a origem da palavra (longo, 2007 Página 539. Foram criadas falsas isonomias como a incorporação absurda de gratificações e benefícios e legislações que tornaram a burocracia mais ensimismada e mais distante da população. Exemplo claro disso foi o direito irrestrito de greve, que prejudica basicamente os menos favorecidos. Ademais, estabeleceu-se um modelo equivocado da previdência pública, tomando-a inviável do ponto de vista atuarial e injusta pelo prisma social. A soma destes aspectos com a crise fiscal do Estado redundou, na década de 1990, num cenário administrativo em que o maior incentivo ao funcionário público estava no final da carreira, a aposentadoria integral, enquanto seus salários minguavam e crescia a parcela das gratificações no rendimento, as quais dependiam mais da força política de cada setor que do mérito, medido por avaliações de desempenho. Pouco a pouco, a sociedade percebeu que a Constituição de 1988 não tinha resolvido uma série de problemas da administração pública brasileira. Esta percepção infelizmente foi transformada, com a era Collor, em dois raciocínios falsos e que contaminaram o debate público: a ideia de Estado mínimo e o conceito de Marajás. As medidas tomadas neste período foram um desastre. Houve o desmantelamento de diversos setores e políticas públicas, além de redução de atividades estatais essenciais. Como o funcionário público foi transformado no bode expiatório dos problemas nacionais, disseminou-se uma sensação de desconfiança por toda a máquina federal, algo que produziu uma lógica de salve-se quem puder. Foi neste contexto que, paradoxalmente, se constituiu um regime jurídico único extremamente corporativista. O irônico desta história burlesca de Collor é que, em nome do combate aos Marajás e ao Estado elefante, o governo dele foi marcado pela maior corrupção de todos os tempos no país e pela tentativa de usar o poder estatal para ampliar os tentáculos privados de seu grupo político. Após o interregno do governo Itamar, que chegou a produzir documentos com diagnósticos importantes sobre a situação da administração pública brasileira (principalmente o trabalho organizado por Andrade e Jacot, 1993 mas que não tiveram grande iniciativa reformista, a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso foi bastante ativa. Entre os seus pilares, estava a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado (Maré), comandado pelo ministro Dresser Pereira. Sua plataforma foi erigida a partir de um diagnóstico que ressaltava, sobretudo, o que havia de mais negativo na Constituição de 1988, e apoiava-se fortemente no estudo e na tentativa de aprendizado em relação à experiência internacional recente, marcada pela construção da nova gestão pública. Dresser (1998) foi pioneiro em perceber que a administração pública mundial passava por grandes mudanças, que seriam igualmente necessárias no Brasil, o que não significa que ele tenha sabido traduzir politicamente tais transformações às peculiaridades brasileiras. Página 540. Este diagnóstico foi exposto de forma clara e profunda no livro Reforma e o Estado para a Cidadania. Vale ressaltar os principais avanços obtidos pela chamada Reforma Dresser. Em primeiro lugar, a maior mudança realizada foi, paradoxalmente, a continuação e o aperfeiçoamento da Civil Service Reform, por mais que o discurso do plano diretor da reforma do Estado se baseasse numa visão erroneamente etapista, com a reforma gerencial vindo depois da burocrática. Houve uma grande reorganização administrativa do governo federal com destaque para a melhoria substancial das informações da administração pública, antes desorganizadas ou inexistentes, e para o fortalecimento das carreiras de Estado.
Um número importante de concursos foi realizado e a capacitação feita pela ENAP, revitalizada. Em suma, o ideal meritocrático contido no chamado modelo weberiano não foi abandonado pelo Maré, ao contrário, foi aperfeiçoado. Uma segunda ordem de mudanças diz respeito à área legal, especialmente no campo da reforma constitucional, com as emendas número 19 e número 20. Medidas que implicaram tetos para o gasto com funcionalismo, alterações no caráter rígido e equivocado do regime jurídico único e introdução do princípio da eficiência entre os pilares do direito administrativo. Tais mudanças constituíram-se em peças essenciais na criação de uma ordem jurídica que estabeleceu parâmetros de restrição orçamentária e de otimização das políticas. O ministro Bresser também foi responsável por um movimento menos palpável em termos legislativos, e mesmo de difícil mensuração, pois tem efeitos a longo prazo. Ele se empenhou obstinadamente na disseminação de um rico debate nos planos federal e estatal sobre novas formas de gestão, fortemente orientadas pela melhoria do desempenho do setor público. Neste sentido, a existência do Plano Diretor como diretriz geral de mudanças teve um papel estratégico. Este projeto foi essencial para dar um sentido de agenda às ações, ultrapassando a manifestação normalmente fragmentadora das boas iniciativas de gestão. Passados 10 anos, é possível reavaliar certas propostas do Plano Diretor, porém, o que falta hoje é exatamente um plano orientador das reformas na gestão pública. Bresser se apoiou numa ideia mobilizadora, a de uma administração voltada para resultados, ou modelo gerencial, como era chamado à época. A despeito de muitas mudanças institucionais requeridas para chegar a este paradigma não terem sido feitas, houve um choque cultural. Os conceitos subjacentes a esta visão foram espalhados por todo o país e, observando as ações de vários governos subnacionais, percebe-se facilmente a influência destas ideias na ação de gestores públicos e numa série de inovações governamentais nos últimos anos. Ademais, a reforma Bresser elaborou um novo modelo de gestão, que propunha uma engenharia institucional capaz de estabelecer um espaço público não estatal. Página 541. As organizações sociais (OS) e as OCP são herdeiras desse movimento. Só nos governos estaduais, há atualmente cerca de 70 OS. O espírito dessa ideia pode ser visto, hoje, nas chamadas PPPS. Não obstante a inovação conceitual, tais formas deram mais certo nos estados que na União, sofrendo no plano federal uma enorme resistência ao longo da gestão do ministro Bresser Pereira. Para entender os problemas e fracassos da reforma Bresser, é importante analisar o contexto em que ela foi realizada. Início da nota 1. Sobre o processo decisório envolvendo a reforma da gestão pública no período Bresser, consultar também os excelentes trabalhos de Flávio Rezende (2004), de Humberto Falcão Martins (2002), e de Valeriano Costa (2002). Fim da nota 1. Em primeiro lugar, o legado extremamente negativo deixado pela era Collor, período em que houve um desmantelamento do Estado e o serviço público fora desprestigiado. Por conta disso, quando as primeiras propostas da gestão Fernando Henrique Cardoso foram colocadas em debate, grande parte da reação adveio da ideia de que reformar o Estado significaria necessariamente seguir o mesmo caminho neoliberal trilhado pelo presidente Collor. O termo reforma do Estado, no fundo, foi ideologizado na disputa política e na produção acadêmica, em boa medida como resultado do legado inicial da década de 1990. Um segundo aspecto que influenciou o debate foi o histórico das reformas administrativas no Brasil. Houve duas grandes ações neste sentido, ambas em períodos autoritários: o modelo das Piano e o Decreto-Lei nº 200. De tal forma que não tínhamos uma experiência democrática de reformismo, baseada no debate, na negociação e num processo decisório menos concentrador. Esta inexperiência das elites sociais e políticas brasileiras não barrou todas as reformas, mas foi um empecilho para muitas delas. Mas o entendimento da proposta Bresser depende da análise de um terceiro aspecto balizador do debate e da luta política nos anos FHC. Trata-se da prevalência da equipe econômica e de seu pensamento na lógica do governo Fernando Henrique. Obviamente o sucesso inicial da estabilização monetária possibilitou um avanço na discussão reformista, afora ter incluído demandas importantes de transformação do Estado, como a agenda previdenciária.
Ademais, não havia uma incompatibilidade entre o ajuste fiscal e o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. O que houve, contudo, foi uma subordinação do segundo tópico em relação ao primeiro. Isso ficou bem claro na discussão da Emenda Constitucional N19, na qual o aspecto financeiro sobrepujou o gerencial. A estreita visão economicista da equipe econômica barrou várias inovações institucionais, como a maior autonomia às agências, dado que havia o medo de perder o controle sobre as despesas dos órgãos. Mas havia outras resistências políticas, vindas primordialmente do Congresso. Página 542. Os parlamentares temiam a implantação de um modelo administrativo mais transparente e voltado ao desempenho, pois diminuiria a capacidade de a classe política influenciar a gestão dos órgãos públicos, pela via da manipulação de cargos e verbas. Ademais, também havia senões no núcleo central do governo, sob a influência do ministro-chefe da Casa Civil, Clóvis Carvalho, o que levou o Palácio do Planalto a não apostar numa reforma administrativa mais ampla neste contexto. O Maré não teve a capacidade de coordenar o conjunto do processo de reforma do Estado. O melhor exemplo de um tema que escapou ao alcance da reforma Bresser foi o das agências regulatórias, montadas de forma completamente fragmentada e sem uma visão mais geral do modelo regulador que substituiria o padrão varguista de intervenção estatal. O fracasso desta estratégia ficou claro, por exemplo, no episódio do apagão, que teve grande relação com a gênese mal resolvida do marco regulatório no setor elétrico. O fato é que muitas alterações importantes no desenho estatal e nas políticas públicas sob o governo FHC passaram ao largo da agenda da gestão pública proposta pelo ministro Bresser Pereira. Não se trata de dizer que as ideias colocadas pelo plano diretor estavam todas corretas, o que não é verdadeiro. Mas é preciso fazer com que a agenda da reforma da gestão pública tenha um caráter transversal, capaz de estabelecer um novo paradigma administrativo ao país, e isso o projeto de Bresser proporcionava em maior medida do que a visão da equipe econômica. Não há dúvidas de que as condições políticas prejudicaram a reforma Bresser. Contudo, ela também continha erros de diagnóstico. Um deles se relaciona com um conceito muito restrito de carreiras estratégicas de Estado, tanto para o governo federal como para o contexto federativo. Ao delimitar o núcleo estratégico em poucas funções governamentais, basicamente ligadas à diplomacia, às finanças públicas, à área jurídica e à carreira de gestores governamentais, o projeto da reforma Bresser deixou de incorporar outros setores essenciais da União, fundamentais para que ela atuasse como reguladora, avaliadora e indutora no plano das relações intergovernamentais. Dois exemplos revelam bem o problema da definição restrita feita pelo plano diretor. A função de defesa agropecuária e a tarefa de proteção do meio ambiente, que ficaram de fora da proposta original. No primeiro caso, como ficou claro no episódio da febre aftosa, o governo federal tem um papel importante para garantir uma das principais molas da economia brasileira, o setor agropecuário. Já a questão ambiental é um bem público estratégico para o desenvolvimento brasileiro, e os governos subnacionais, especialmente na região amazônica, não têm condições de resguardá-la sozinhos. Além disso, a definição de carreira estratégica válida para a União não deve ser a mesma para os governos estaduais e municipais, uma vez que as funções básicas são bem distintas. Não obstante esta incorreção, cabe frisar que a reforma Bresser tinha toda razão em atuar em prol de uma burocracia estratégica, de modo que um núcleo básico precisa ter um status diferenciado em relação ao restante do funcionalismo, como tem ocorrido em todo o mundo. Página 543. Assim, certas funções que não constituem um núcleo do Estado podem ser realizadas por funcionários terceirizados ou suas funções podem ser repassadas para entes privados, ao passo que as atividades essenciais precisam de um corpo meritocrático constantemente capacitado e com maior estabilidade funcional. É por esta razão que a noção de emprego público, regido pela CLT e diferente do modelo estatutário abre parênteses necessário para as carreiras estratégicas fecha parênteses, deve ser resgatada da maneira que fora enunciada pela emenda número 19. Um segundo erro de diagnóstico da reforma Bresser foi estabelecer, em boa parte do debate, uma oposição completa entre a chamada administração burocrática e as novas formas de gestão.
Esta visão etapista é, em primeiro lugar, contraproducente, dado que gera um atrito desnecessário com setores da burocracia estratégica que poderiam ser conquistados mais facilmente pelo processo de reformas. Além disso, a perspectiva dicotômica leva a crer que uma etapa substitui a outra. Ao contrário, trata-se mais de um movimento dialético em que há, simultaneamente, incorporações de aspectos do modelo weberiano e criação de novos instrumentos de gestão. Desse modo, a nova gestão pública tem uma série de peculiaridades que dizem respeito à necessidade de ter novos instrumentos gerenciais e democráticos para combater os problemas que o Estado enfrenta no mundo contemporâneo. Se o formalismo e a rigidez burocrática devem ser atacados como males, alguns alicerces do modelo weberiano podem, porém, constituir-se numa alavanca para a modernização, principalmente em prol da meritocracia e da clara separação entre o público e o privado. Em suma, a reforma Bresser não teve força suficiente para sustentar uma reforma da administração pública ampla e, principalmente, contínua. O legado negativo do período Collor, a pouca importância dada ao tema por parte do núcleo central do poder e as resistências da área econômica criaram obstáculos ao projeto do plano diretor. Não se pode esquecer, ainda, da oposição petista à reforma, movida pelo peso do corporativismo dentro do partido e por uma estratégia de taxar qualquer reforma da era FHC como neoliberal. Além disso, a sociedade estava fortemente mobilizada pelas questões da estabilidade monetária e da responsabilidade fiscal, e os principais atores políticos e sociais não deram o mesmo status ao tema da gestão pública. A reforma da gestão pública, ademais, enfrentou um problema estrutural. Boa parte do sistema político tem um cálculo de carreira que bate de frente com a modernização administrativa. Profissionalizar a burocracia e avaliá-la constantemente por meio de metas e indicadores são ações que reduziriam a interferência política sobre a distribuição de cargos e verbas públicas. Esta situação só pode ser mudada com a conscientização da sociedade e da elite da classe política sobre os efeitos negativos do nosso patrimonialismo profundo. Página 544. O segundo governo FHC, mesmo tendo incorporado algumas conquistas da reforma Bresser, começou com a extinção do MADA e foi marcado maior parte do tempo pelo empobrecimento da agenda da gestão pública, de certo que os avanços na área fiscal representavam continuidade com reformas anteriores. Também houve inovações vinculadas à sistemática de planejamento, centradas no PPA Plano Plurianual embora este tenha avançado mais em termos de programação orçamentária que em termos de programação das políticas públicas. Não por acaso, o PPA hoje funciona mais como um Orçamento Plurianual De qualquer modo, os primeiros 3 anos do segundo mandato foram caracterizados pela ausência de uma estratégia de gestão pública. Um panorama dos caminhos da gestão pública brasileira desde a redemocratização não pode ficar apenas na dinâmica diacrônica e cronológica. Houve uma série de ações inovadoras que não ficaram circunscritas a um dos períodos governamentais em análise. Seus impactos, entretanto, foram fragmentados e dispersos, sem que por isso fossem menos importantes. Destaque aqui deve ser dado a 5 movimentos. O mais importante movimento foi montado em torno da questão fiscal. Ele conseguiu vários avanços, alguns interligados com a agenda constituinte e outros com a proposta Bresser. O seu corolário foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, esta coalizão trouxe enormes ganhos de economicidade ao Estado brasileiro, mas não teve tanto sucesso no que se refere à eficiência fazer mais com menos A agenda da eficiência vai exigir ações de gestão pública, algo que os economistas, membros majoritários desse grupo, ainda não compreenderam a importância. Para tanto, terão de conhecer melhor os mecanismos da nova gestão pública. Os governos estaduais e, principalmente, os municipais introduziram diversas novidades no campo das políticas públicas. Maior participação social, ações mais ágeis e, no caso específico dos estados, expansão dos centros de atendimento integrado, uma das maiores revoluções na administração pública brasileira contemporânea. Mesmo assim, há uma enorme heterogeneidade entre esses níveis de governo, com uma grande parcela deles ainda vinculada ao modelo burocrático tradicional ou, pior, às formas patrimoniais, ou ainda a uma mistura estranha, mas comum, de ambos os modelos.
c. Ocorreram também diversas inovações nas políticas públicas, muitas vinculadas à área social. Mecanismos de avaliação, formas de coordenação administrativa e financeira, avanço do controle social, programas voltados à realidade local e, em menor medida, ações intersetoriais aparecem como novidade. Saúde, educação e recursos hídricos constituem as áreas com maior transformação. Página 545. É bom lembrar que uma das políticas mais interessantes na área social, os programas de renda mínima acoplados a instrumentos criadores de capacidade cidadã, teve origem nos governos subnacionais, não na União. Constituiu-se uma coalizão em torno do PPA e da ideia de planejamento, não na versão centralizadora e tecnocrática adotada no regime militar, mas, sim, segundo uma proposta mais integradora de áreas a partir de programas e projetos. Embora o PPA esteja mais para a OPA na maioria dos governos, alguns estados trouxeram inovações importantes, como a regionalização e a utilização de indicadores para nortear o plano plurianual. Talvez a ação reformista mais significativa na gestão pública brasileira tenha sido o governo eletrônico. Impulsionado pela experiência do governo estadual de São Paulo, ele se espalhou por outros estados, capitais e governo federal. Sua disseminação foi impressionante. Seus resultados foram excelentes em termos de organização das informações. Mais importante ainda, a tecnologia da informação levou à redução dos custos, bem como ao aumento da transparência nas compras governamentais, reduzindo o potencial de corrupção. O ponto em que houve menor avanço do governo eletrônico foi exatamente a maior interatividade com os cidadãos, em prol da maior accountability. Subtítulo: Conclusão. Desenvolvimento recente da administração pública brasileira. O governo Lula continuou uma série de iniciativas advindas da experiência anterior da modernização do Estado brasileiro, particularmente no reforço de algumas carreiras, no campo do governo eletrônico e na nova moldagem que deu à Controladoria Geral da União, hoje um importante instrumento no combate à ineficiência e à corrupção. Além disso, aproveitou sua inspiração na democracia participativa para discutir mais e mais claramente o PPA com a sociedade, em várias partes do Brasil, realizando um avanço no campo do planejamento. Só que a experiência petista no plano local, com vários casos de sucesso, tem sido menos aproveitada do que se esperava, infelizmente. Claro que é difícil avaliar um período governamental que ainda não acabou, mas alguns pontos já podem ser ressaltados. O ponto mais visível da presidência Lula no campo da administração pública tem sido, até agora, sua incapacidade de estabelecer uma agenda em prol da reforma da gestão pública. Definitivamente, este não tem sido um tema-chave do atual governo, um erro grave para quem tem o objetivo declarado de aumentar a efetividade das políticas públicas, notadamente as sociais, sem prejudicar o necessário ajuste fiscal. Página 546. Não surpreende, portanto, a constante veiculação pela imprensa de exemplos de falhas gerenciais. A pior característica do modelo administrativo do governo Lula foi o amplo loteamento dos cargos públicos, para vários partidos e em diversos pontos do Executivo Federal, inclusive com uma forte politização da administração indireta e dos fundos de pensão. Este processo não foi inventado pela gestão petista, mas sua amplitude e vinculação com a corrupção surpreendem negativamente por conta do histórico de luta republicana do Partido dos Trabalhadores. Se houve algo positivo na crise política de 2005 foi que, depois do conhecimento pelo grande público do patrimonialismo presente em vários órgãos da administração direta e em estatais, tornou-se mais premente o tema da profissionalização da burocracia brasileira. Ao mesmo tempo em que abriu as portas da administração pública à politização, o governo Lula deixou como legado positivo o aperfeiçoamento de alguns importantes mecanismos de controle da corrupção. As ações da Polícia Federal e, principalmente, o trabalho da Controladoria Geral da União são inegáveis avanços da gestão petista, que devem ser definitivamente incorporados pelo Estado brasileiro. Outra experiência bem-sucedida no campo da gestão pública no governo Lula se deu no plano federativo, representada por duas ações: o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal abre parênteses PNAD fecha parênteses e o Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros abre parênteses PROMOEX fecha parênteses. Esses projetos têm como objetivo modernizar a administração pública das instâncias subnacionais, particularmente no nível estadual.
Início da nota 2. Para uma descrição mais detalhada desses programas, ver Abrúcio, 2005. Fim da nota 2. O PNAD e o Promoex não são os primeiros programas de modernização das instituições subnacionais comandados pelo governo federal. No governo FHC houve o avanço do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAF), que teve um caráter pioneiro no auxílio aos governos estaduais na área financeira. No entanto, os dois programas supracitados são diferentes em razão de tratarem basicamente da temática da gestão pública. Depois de 2 décadas de reformas nas quais a redução do aparato e dos gastos estatais constituiu o fio condutor do processo, o PNAD e o Promoex priorizaram a reconstrução da administração pública em suas variáveis vinculadas ao planejamento, aos recursos humanos, à sua interconexão com as políticas públicas e ao atendimento dos cidadãos. Os resultados dos programas PNAD e Promoex ainda não podem ser avaliados porque sua implementação está truncada, em grande parte por conta da miopia fiscalista da área fazendária. Página 547. Mesmo assim, vale destacar 3 qualidades do projeto. Em primeiro lugar, a proposta de um Programa Nacional para a Heterogênea Federação Brasileira, fazendo com que a União realize o seu papel de indutor de mudanças. Uma segunda qualidade está vinculada à realização de um amplo diagnóstico antes de propor modelos fechados aos estados. Dessa maneira, evitou-se a lógica solução em busca de problemas, que alimentou algumas reformas induzidas pelo governo federal no período FHC. Por fim, o maior avanço do PNAD e do Promoex foi construir tais programas por meio de ampla participação e discussão com os estados e tribunais de contas. Este modelo intergovernamental interinstitucional é mais participativo e funciona mais em rede do que de forma piramidal. Sua concepção é a mais adequada para implementar ações administrativas numa federação, em nítido contraste com a nefasta tradição centralizadora do Estado brasileiro. A criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social mais conhecido como Conselhão, foi outra ideia interessante do governo Lula. Este órgão poderia ser um articulador de alianças e coalizões sociais em torno de reformas e temas prioritários para o Brasil. Porém, sua implementação não teve o sucesso esperado. Isso ocorreu, em primeiro lugar, porque, em vez de centrar o foco em apenas algumas questões, sua agenda tem sido muito pulverizada. Cabe ressaltar que, quando todos os assuntos são pautados na mesma intensidade por um governo, este não tem prioridades claras, o que afeta negativamente o seu desempenho. Esta característica, na verdade, é válida para várias das ações da gestão petista. Como defeito mais grave, as decisões do Conselhão praticamente não impactaram a formulação das políticas públicas. Seu papel foi mais o de receber sugestões da sociedade que o de montar uma rede mais efetiva com setores sociais para influenciar ou fortalecer uma agenda reformista. Eleito por um discurso em prol de uma ampla transformação da sociedade brasileira, o presidente Lula acreditava que bastaria a vontade política para mudar o país. A essa visão voluntarista se somou a ausência de um projeto de reforma do Estado, pois o PT, até pouco tempo, enxergava em qualquer projeto nesse sentido uma natureza neoliberal, em outras palavras, um pecado. Resultado: muitas das promessas eleitorais não puderam ser cumpridas porque a gestão pública não estava preparada para atingir os fins propostos. É bem verdade que o governo Lula está colhendo bons resultados em certas áreas da política pública. E tais resultados derivam em parte de uma boa estratégia de gestão. O trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, está ancorado em um conjunto competente de técnicos e numa estratégia de monitoramento bem formulada. Tal qual este caso, há alguns outros em que a variável gestão tem sido estratégica. Contudo, são experiências excepcionais e fragmentadas. Mais uma vez, volta-se à questão-chave dos últimos 20 anos. A falta de uma visão integrada e de longo prazo para a gestão pública brasileira. Título: Referências bibliográficas. Abrúcio, F.L. A coordenação federativa no Brasil, a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. Revista de Sociologia e Política, número 24, 2005. Abrúcio, F.L. Franzese, C. Relações intergovernamentais. A relação de reciprocidade entre federalismo e políticas públicas. In
Filipim, E.S. Rosseto AM, abre parênteses, organizadores, fecha parênteses, políticas públicas, federalismo e redes de articulação para o desenvolvimento, primeira edição. Joaçaba, UNOESC/FAPESC, 2008, volume 1, páginas 61 a 90. Abrúcio, F.L. Costa, VMF, Reforma do Estado e o Contexto Federativo Brasileiro. Pesquisas, São Paulo, Fundação Konrad Adenauer, número 12, 1999. Afonso, J.R. Las Relaciones Intergovernamentais dentro de Brasil. Revista de La CEPAL, Santiago do Chile, volume 84, páginas 135 a 157, 2004. Alemida, M.H.T.G. Federalismo, Democracia e Governo no Brasil. Ideias, Hipóteses e Evidências. Big, 2001. Arrest, M. Financiamento Federal e Gestão Local de Políticas Sociais. O difícil equilíbrio entre regulação, responsabilidade e autonomia. Ciência e Saúde Coletiva, volume 8, número 2, 2002. Arrest, M. Estado Federativo e Políticas Sociais. Rio de Janeiro, Revan, 2000. Banting, Canadá, Nation Building in Federal State. In, Obinger, H. Leib, Fried, S. Castles, F. Abre parênteses, organizadores, fecha parênteses, Federales and Far State, New World and European Experiences. Nova York, Cambridge University, 2005. Brasil, Ministério da Assistência Social/Coordenação de Descentralização. Relatório final dos encontros regionais das comissões intergestores bipartite, novembro 2005. Mínio. Elazar, D.J. Exploit Federalism. The University of Alabama Press, 1987.